Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 18 de dezembro, nós vamos meditar de Hebreus, do capítulo 8 ao capítulo 10, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Então, a antiga aliança, ela era símbolo transitório da nova aliança superior e eterna, né? A qual Cristo é o mediador. Então, Hebreus, ele vai trazer essa transparência, né? Ontem nós falamos muito a respeito do sacerdócio, da linha segundo Melquisedeque, né? Que Abraão foi lá, né, e se rendeu a ele, deu dízimo, né, e a linha sacerdotal a partir de Arão, sacerdote levítico, né, então sucede ali da tribo de Levi, e Jesus da ordem de Melquisedeque, aí sucedendo a partir da tribo de Judá. E agora nós vamos falar desta antiga aliança, que era apenas um símbolo, o sacerdócio, segundo Arão, segundo, né, a linhagem de Levi, era apenas um símbolo daquilo que era eterno. Ora, essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifício. Por isso, era necessário também que esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte, né? Então isso era a ordem de Deus para Moisés, deu a ele a planta do tabernáculo quando ele subiu e ficou lá por 40 dias, né? Tá lá registrado em Êxodo 25:40, e deu a ordem que ele deveria fazer tudo conforme aquilo que tinha sido mostrado a ele. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superior promessa, porque aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito de alguma maneira, estaria sendo buscado lugar para a segunda aliança. E de fato, repreendo, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para conduzir para fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração a escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheces ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com a sua iniquidade usarei de misericórdia, e com os seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. E aí ele vai falar no 9 sobre os ritos de oferta, sacrifício mosaico, que eram o quê? Temporários, eram o quê? Imperfeitos e ineficazes, né? Então nós começamos a nossa leitura do capítulo 8 falando que a antiga aliança era símbolo, né, transitória da nova. Ora, a primeira aliança
Também tinha preceitos de serviço sagrado, seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa, a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chamava Santo dos Santos, o qual pertencia a um altar de ouro para o incenso, a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma vara de ouro contendo maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da lei. Então, tudo isso você já conhece, está lá em Êxodo 16, em Números 17, de 8 a 10. E sobre ela, os querubins de glória, que também, com sua sombra, cobria o propiciatório. Destas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Por quê? Isso já era costume e já era muito conhecido deles, né? Todo esse ritual, tudo que estava lá na Torá, né? Que é retratado no livro de Êxodo. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram o primeiro tabernáculo, os sacerdotes, para realizar o serviço sagrado, mas no segundo, somente o sumo sacerdote podia entrar, né? Ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo. Então, isso está lá em Levítico 16, né? Do versículo 2 ao 34. Então, é algo que nós já vimos aqui no devocional, né? Queremos com isso dar a entender que o Espírito Santo, que ainda a caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continuava erguido. Então, a dispensação do Espírito Santo, ela vem lá em Atos dos Apóstolos, não é? Após a ascensão de Jesus, ele diz, olha, vocês não vão ficar órfãos, enviarei o Consolador. Então, Jesus sobe aos céus e envia o Consolador em Atos 2, onde eles são cheios do Espírito Santo. E aí ele fala aqui, né? Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continuava erguido. E isto uma parábola para a época presente, segundo esta se oferecem tantos dom como sacrifício, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquilo que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebida e diversas abluções impostas até ao tempo oportuno da reforma. E aí o sacrifício de Cristo não se repete, né? Lá o sacerdote tinha que entrar, o sumo sacerdote, no Santo dos Santos uma vez por ano, e isso se repetia por todos os anos, e havia todo um cerimonial de preparação, né, de oferecimento de sacrifício para que ele pudesse entrar no lugar santo dos santos. Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, ele ofereceu-se na cruz por nós e o sacrifício dele se tornou perfeito e não é necessário ser repetido, né? Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homem, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bode, de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por toda, tendo obtido eterna redenção. Portanto, o sangue de bode, dos touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificava quanto à purificação da carne. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno e mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos a um Deus vivo. Por isso, ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão da transgressão que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aquele que tem sido chamado. Porque onde há testamento é necessário
que intervenha a morte do testador, né? Que coisa maravilhosa. É o sacrifício de Cristo, ele vai continuar falando no versículo 23 do capítulo 9, que ele é eficaz e ele é para sempre. Todas as vezes que você pecar, o sangue de Jesus te purificará. Como isso funciona? 1 João 1,9, se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça, né? Que coisa maravilhosa, Jesus Cristo, o sacrifício perfeito por mim e por você. E ele continua, né? Falando a respeito disso. Capítulo 10, o sacrifício antigo, né? Era transitório e a expiação feita por Cristo é divina e permanente. Então, o capítulo 10, ele vai dar continuidade, né? O versículo 10, aquilo que nós falamos no 8 e aquilo que nós falamos no 9. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes, com o mesmo sacrifício que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Noutra sorte, não teria cessado de ser oferecido, porquanto os que prestam culto têm sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesse sacrifício faz recordação de pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros, de bodes, remova pecado. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste, não te deleite com os holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocausto, oblação sobre pecado, nem com isto te deleitasse, coisas que oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove primeiro para estabelecer o segundo, né? Então Jesus veio, o segundo Adão, né? Ele veio sem pecado algum, ofereceu-se como um sacrifício perfeito, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele removeu, né? Todo o pecado. Somente Jesus, o sacrifício mosaico, o sacrifício que estava instituído lá, ele apenas cobria o pecado, mas Jesus, ele tira o pecado do mundo. Que coisa extraordinária, né? E continua: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até os seus inimigos sejam postos nos estrados dos seus pés. É algo que está declarado em Salmo 110, 4. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, né? E que privilégio é esse, não é? Paulo vai falar, Paulo, né, que se foi ele que escreveu, ele declara isso, o privilégio de ter acesso, né? De quem? Daqueles que creem em Jesus. Acesso à presença de Deus, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Aproxime-se com sincero coração, de plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Efésios 5:26 fala a respeito disso, né? E nós guardemos com fé a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, considerando-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos,
como é costume de alguns. Antes fazemos a demoestação, e tanto mais quanto vedes o que o dia se aproxima. Olha que alerta que o escritor de Hebreus nos dá, que não deixemos de congregar. É necessário irmos à igreja, né? Hoje nós temos os cultos virtuais, né? E muitas pessoas vão final de semana após final de semana olhando e assistindo os cultos pela TV. E nós temos vivenciado muito isso como igreja, né? Que muitos estão enfraquecidos na fé porque deixaram de congregar. Não sente mais ânimo para orar, não conseguem ler a palavra, não sentem a alegria da comunhão, de estar ali presente, participante do corpo de Cristo, né? Então, não sei se Paulo, né, tinha ou qualquer outro escritor que tenha escrito Hebreus tinha o vislumbre disso, mas ele nos deixou um alerta. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa, ele é fiel. Mas tem uma coisa, não deixe de congregar. Hebreus 10, 25, como é costume, né? Antes façamos a admoestação, tanto mais quanto verdes que o dia se aproxima. E tem se aproximado, não é? Jesus está às portas e nos convida a estarmos, né, congregando como igreja, como corpo, como noiva de Cristo. Devemos estar preparados. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração e a nossa vida. Queremos estar pronto como noiva para o dia do arrebatamento. Senhor, fortalece a Tua igreja. Coloca sede, fome pela Tua presença, pela Tua palavra, sede por estar congregado entre irmãos. Queremos, papai, estar prontos, estarmos arraigados em Ti, fortalecidos em Ti. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.